Bom, então agora a gente vai resolver esse exercício aqui sobre substâncias homogêneas e heterogêneas. E logo ele começa, né, falando para a gente observar essas representações do primeiro, segundo e do terceiro sistema. As primeiras análises nos permitem concluir que nesse primeiro frasco nós temos três fases. Essa primeira fase aqui, que é uma substância líquida, tem essa segunda fase, que é a fase do meio, né, que aqui o exercício fala, né, o enunciado fala que uma é óleo, outra é água e a outra é gelo. Então aqui a gente tem água, aqui nós vamos ter o gelo, né, e aqui em cima o óleo. Eles não se misturam, né? Primeiro porque a polaridade da água é diferente da polaridade do óleo, né? E essa diferença, né? Por que o óleo fica em cima e não embaixo? Porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água, né? Então aqui nesse sistema nós temos água, gelo e óleo. No segundo sistema nós temos água com gás e gelo. Nós percebemos aqui também, nesse segundo sistema, que a gente tem a fase líquida, a gente consegue enxergar aqui, né, o líquido. Nós também conseguimos ver essas bolinhas de ar também fazem parte de uma fase, e na parte de cima o gelo, né? Então, dentro desse sistema, nós temos três fases. No terceiro e último, nós temos o óleo aqui em cima, nós temos o gelo, nós temos aqui a água e nós temos o granito. O granito tem a maior densidade, então ele vai afundar, ok? Então, pessoal, aqui nós temos três fases nesse primeiro sistema. Aqui nós temos três fases também, porque é a fase da água, das bolhas e do gelo. E no terceiro nós temos quatro fases, a fase do óleo, do gelo, da água e do granito. Tudo bem? Então, seguindo essa ideia de três fases, 3 e 4, nós temos, né, respectivamente aqui, ó, 3, 3 e 4. A alternativa B é a alternativa correta. Tudo bem? O próximo exercício, ele fala sobre três novos sistemas, mas ele não representa, ele não desenha. A primeira coisa que a gente precisa saber é que quando ele fala desse primeiro sistema contendo nitrogênio e oxigênio, o nitrogênio N2 e o oxigênio é o O2. Perceba que todos esses dois compostos eles são formados apenas por um elemento. Nesse caso, no N2, eu tenho nitrogênio e no segundo caso eu tenho oxigênio. Ok? Sempre que um composto é formado por uma espécie apenas, ou seja, só por átomos de nitrogênio, eu chamo essa substância de substância simples. O oxigênio também é só oxigênio, O2, então é uma substância simples também. O oposto de substância simples seria como, por exemplo, a água, né? A água ela é formada pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, ela não é simples, ela é composta. É uma substância composta. Tudo bem? Então, nesse primeiro sistema, nós temos nitrogênio e oxigênio, é uma mistura, né? Uma mistura homogênea. Isso aqui poderia ser muito bem o ar atmosférico, né? No ar atmosférico tem 79% de nitrogênio e quase 20% de oxigênio, né? Então nós temos uma mistura desses dois gases, mas a gente não consegue visualizar um e o outro. A gente sabe que está tudo dentro de um mesmo sistema, dentro de um mesmo bolo. E ambas as substâncias são substâncias simples. Tudo bem? Vamos lá. Segundo, o etanol hidratado. O que é o etanol hidratado? C2H6O. Esse é o composto, né, o etanol. Hidratado significa que nós temos água aqui dentro desse sistema. Se a gente relacionar com os frascos de álcool que nós estamos usando recentemente, né, nós temos o álcool 70%. O que significa? Significa que 70% é álcool e 30% é água. Ou seja, nós temos o álcool hidratado aqui, né? Então, a gente fala desse sistema nesse segundo, onde
eu tenho uma mistura, e essa mistura é uma mistura homogênea. Tudo bem? Então, tanto no primeiro, homo, quanto no segundo, nós temos misturas homogêneas. Porém, no terceiro caso, a gente tem água e mercúrio. Água e mercúrio não se misturam, né? Mercúrio é um metal, o único metal que em temperatura normal, né, em temperatura ambiente, é líquido, o único metal líquido da tabela periódica em temperatura ambiente. Quando se coloca em água, a gente vai formar uma mistura heterogênea, ok? Então, eu tenho no primeiro sistema um sistema homo, no segundo um sistema homo e no terceiro um sistema hétero. Vamos analisar as alternativas agora. A primeira alternativa fala: os três sistemas são homogêneos? Não, né? Não são todos homogêneos. Esse terceiro sistema é um sistema hétero. Então já era. Na letra B, o sistema 1 é homogêneo, beleza, e formado por duas substâncias simples. Ok, letra B é a alternativa correta. Vamos ler a letra C, né? O sistema 2 é homogêneo, beleza, e formado por substâncias simples e compostas. Simples, olha lá, essas duas substâncias, tanto o etanol quanto a água, são formados por vários elementos, né? Olha, o etanol é formado por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. A água é formada por hidrogênio e por oxigênio. Então, ambas as substâncias são compostas e não substâncias simples, como ele está falando. Já era aqui, né? Na letra D, o sistema 3 é heterogêneo, beleza, é heterogêneo, e formado por substâncias compostas. Olha lá, a água é composta, mas o mercúrio não. O mercúrio está ali, ó, na forma, sozinho. Né? Ele está sozinho, isolado, ele não está fazendo ligação com ninguém. Ok? Então, letra D também já era. Letra E, o sistema 3 é uma solução. Olha só, pessoal, solução. O que significa solução? Significa homogênea. Ok? Formada por água e mercúrio. Então, não é homogênea. Aí é heterogênea, então não é uma solução. É igual jogar areia num frasco com água e achar que nós temos uma solução. Nós não temos uma solução. Nós temos um sistema heterogêneo e não um sistema homogêneo. Ok? Então, a letra B é a alternativa correta. Último exercício, nós temos: relacione corretamente as colunas a seguir. Uma mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Uma mistura bifásica formada por três substâncias. Uma mistura trifásica formada por duas substâncias, uma solução líquida. Uma mistura homogênea constituída por três substâncias. Primeiro, nós vamos aqui na água com álcool e na areia. Vamos tentar representar esse sistema aqui, ó. Se fosse para a gente desenhar, né? A água se mistura com álcool. Então aqui, ó, nós temos um sistema homogêneo. Olha lá, água mais álcool. Essa é uma fase. E quando a gente joga areia, a areia vai ficar lá no fundo do recipiente, ok? Então aqui nós temos a areia. Pessoal, aqui nós temos um sistema bifásico. Tudo bem? É hétero, formado por duas fases. E aí a gente já vai lá nas alternativas, né? Constituída uma mistura homogênea, não é uma mistura homogênea, é uma mistura bifásica formada por três substâncias. Quais são essas substâncias? A água, o álcool e a areia. Então aqui, essa letra B corresponde ao primeiro sistema. Vapor, no 2 aqui, né? Vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Então olha lá, se eu fosse desenhar isso aqui, ó, se eu fosse desenhar esse sistema aqui dentro de um frasco ou dentro de um balão, por exemplo, né? Vapor de água saindo daqui, ó, tá saindo vaporzinho. Tem gás carbônico aqui, o gás carbônico e gás oxigênio a gente não consegue ver. Então aqui o aluno, você pode ter dificuldade em relacionar esse segredo aqui. Então a dica que eu deixo para você é: vamos resolver os outros para ver o que pode ser. Ok? Terceiro item aqui, ó, nós temos água e sal.
água e sal. Joga a água aqui e várias partículazinhas de sal aqui, a água salgada, né? A gente não consegue ver o sal no meio da água porque ele está dissolvido. Aqui nós temos uma solução homogênea, ok? Solução homogênea, mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Quais são essas duas substâncias? A água e o sal. Ok? Então vamos lá. Esse é o terceiro exercício, o terceiro item aqui. O quarto item, água, areia e gelo. A água não se mistura com a areia, então a areia vai lá para o fundo do recipiente e o gelo fica em cima. Nós temos aqui 3 fases, é uma mistura trifásica formada por duas substâncias, porque gelo e água são as mesmas substâncias, ok? Então aqui é o quarto item desses aqui da coluna de baixo. Quarto item, letra D, uma solução líquida. O que é uma solução líquida? É uma mistura de duas substâncias no estado líquido, ou seja, o álcool hidratado. O álcool mais água é a letra D, então. Olha lá, 5. Vamos lá, agora nós temos, ou voltar aqui, né, na água, no vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Sobrou o quê? Sobrou uma mistura homogênea constituída de 3 substâncias. Quais são essas 3 substâncias? Água, gás carbônico e gás oxigênio. Nas substâncias aqui, não temos? 3 substâncias diferentes, consequentemente, ela é homogênea, né? Porque você não consegue ver nada no meio desse sistema. Aliás, o ar que a gente está respirando agora tem todos esses compostos aqui. Tem vapor de água? Tem a umidade relativa do ar. Então, tem vapor de água. Tem gás carbônico? Tem gás carbônico também. Tem gás oxigênio? Também. Então, esse é esse segundo item ali. Tudo bem? Segundo aqui, ó, esqueci. 2. Vamos relacionar, melhorar essa representação. A letra A corresponde ao terceiro item. A letra B corresponde ao primeiro item. A letra C corresponde ao quarto item. A letra D corresponde ao quinto item. E a letra E corresponde ao segundo item. Tudo bem? Tranquilo, né? Então você precisa fazer uma breve retomada sobre o que é uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea. Vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar essa aula, já tem ela gravada aqui no canal. E relacionar sempre com, se você tiver dificuldade, né, de imaginar, de pensar, desenha. Faz desse jeito que nós fizemos aqui, ó. Faz um copinho, desenha uma aguazinha aqui, coloca a substância, será que mistura ou não? Relaciona com densidade, relaciona com a questão da própria densidade para ver o que fica em cima, o que fica embaixo, mas nunca se esqueça que existem fases em um sistema heterogêneo. Num sistema homogêneo, nós temos uma solução, quando tiver mais de um componente dentro dessa mistura. Tudo bem?